Já passou de 78.700 o número de mortes por Covid-19 no Brasil. 884 só nas últimas 24 horas. O número de casos confirmados da doença no país é de 2.075.000. O Brasil tem mais de 1.342.000 curados. E na cidade de São Paulo, as mortes em decorrência da Covid-19 caíram mais de 18% nas últimas 3 semanas, segundo a média móvel de óbitos do governo do estado, com dados da Secretaria Municipal de Saúde. Apesar dessa tendência positiva, especialistas pedem cautela e respeito às orientações de higiene e distanciamento, já que o vírus continua circulando. Com a filha de 31 anos internada num hospital de São Paulo, após ser diagnosticada com a Covid-19, esse senhor decidiu cantar, como podia, de onde podia, para ela. Quando eu quero falar com Deus. Mariane recebeu todo o carinho da família, mesmo à distância, e hoje, já em casa, respira aliviada. Foram 8 dias de internação. Com 50% do pulmão comprometido, isolada, ela teve muito medo diante de uma doença ainda tão pouco conhecida. Eu fiquei com muita falta de ar. Eu fui para o hospital por conta da febre. E eu ficava pensando assim, poxa, será que eu vou morrer? A preocupação da Mariane se justifica. O Brasil contabiliza mais de 77.000 mortes causadas pelo novo coronavírus. No estado de São Paulo, foram mais de 19.000 óbitos, segundo o governo. E só agora, depois de 4 meses de quarentena, a curva de novos casos da doença começou a cair em Fortaleza, Rio de Janeiro, Maceió, Macapá e Manaus. A capital paulista, por exemplo, começa a apresentar números que indicam uma desaceleração das mortes na cidade, com uma queda de 18,7% nas últimas 3 semanas, de acordo com a média móvel de óbitos, considerada a mais confiável pelos especialistas, porque leva em conta um balanço dos últimos 7 dias e elimina eventuais subnotificações. Em números absolutos, também há uma redução de óbitos na cidade de São Paulo. Foram 179 vítimas na última semana de junho e 134 nesta sexta-feira. Ainda assim, os especialistas pedem cautela diante dos novos dados. Isso porque, segundo eles, é preciso entender que cada cidade reage de forma diferente à doença, o que exige ações de prevenção específicas em cada uma delas. No estado de São Paulo, nós vemos uma diminuição de casos de óbitos na região metropolitana, mas um aumento importante no interior, né? Ribeirão Preto está com a capacidade de leito de terapia intensiva no limite e outras regiões de São Paulo também. A gente pode ter medidas de flexibilização e, a depender da dinâmica da doença, e se tiver uma segunda onda importante que ocupe leitos de terapia intensiva, que sobrecarregue o sistema de saúde, é necessário retroceder e impor novamente as medidas de distanciamento. É bom lembrar que a Covid-19 não passou, que o vírus continua circulando e que o que a gente fizer a partir de agora vai ser determinante para que o país viva ou não uma segunda onda grave da doença. Os médicos alertam que as pessoas que passaram esse tempo todo em casa não têm imunidade ao novo coronavírus. Por isso, prevenção ainda é fundamental. O fator do uso de materiais de proteção individual, né, como uso de máscara, como face shield, como manter o distanciamento de 1 metro quando você está na rua, e também as medidas de higienização das mãos. Nós passamos muito tempo fechado. E nesse momento de flexibilização, se a gente tiver o apoio da população nas medidas preventivas, os outros ramos da economia serão reabertos com tranquilidade, sem necessidade de retroagir, trazendo mais desemprego, maior impacto econômico. Quem viveu a experiência da falta de ar, cansaço e um isolamento forçado dentro de uma unidade de terapia intensiva, como a enfermeira Jovenila, sabe o quanto o fim desse mal depende ainda de todos nós. Sobreviver ao coronavírus é, sim, motivo de comemoração e ensinamento. Eu pensei que eu ia morrer, mais do que nunca. Salvar vida é só usar uma máscara, fazer o isolamento social. Porque a partir do momento que eu cuido de mim, eu vou estar preparada para me cuidar do próximo.